No vídeo anterior, lançamos os aparelhos hidráulicos e ligamos toda a parte de água fria com tubos e conexões. Neste vídeo, iremos lançar os tubos e conexões da parte de saneamento do projeto. Aproxime a imagem do ambiente onde vamos trabalhar. Iniciaremos o lançamento pelo ramal de esgoto primário. Selecione o aparelho hidráulico Bacia Sanitária. Marcações triangulares em laranja deverão indicar os pontos de conexão disponíveis para início das tubulações. Clique sobre o triângulo laranja na saída de esgoto para dar início ao lançamento. Quando uma tubulação de esgoto é iniciada a partir de um aparelho com a direção de saída apontada para baixo, um ponto será adicionado automaticamente, levando a tubulação para uma cota de nível abaixo do piso. Para facilitar a orientação e captura dos pontos, alternamos para o modo em planta. Agora, indique os pontos necessários para criar o caminho até onde deseja levar a tubulação e pressione o botão direito do mouse para finalizar o lançamento. Vamos adicionar um ralo para coletar a água do chuveiro. Clique em Aparelhos Hidráulicos e, em seguida, Abrir componentes de arquivo. Na coleção Aparelhos Hidráulicos, selecione o componente Ralo Sifonado 100 por 100 por 50, com um duplo clique com o mouse. Aproxime o cursor da posição aonde deseja inserir o componente. Quando a previsão mostrar o ralo na posição desejada, confirme clicando com o botão do mouse. Agora, movimente o cursor ao redor do componente até chegar ao ângulo de orientação desejado. E, novamente, confirme clicando com o botão do mouse. Selecione o ralo e clique sobre o triângulo laranja na saída de tubulação de maior diâmetro. Aproxime o cursor da tubulação primária lançada anteriormente na posição aonde pretende realizar a ligação. Quando o assistente alinhar por objetos, indicar a captura de um ponto onde a tubulação pode ser dividida, confirme clicando com o botão do mouse. A tubulação será dividida e uma conexão T, que satisfaça a ligação de todas as tubulações, será adicionada no local, se disponível na biblioteca. Selecione o lavatório e, em seguida, clique sobre o triângulo laranja da saída de saneamento para dar início ao lançamento da tubulação. Indique um ponto adiante. Agora, para capturar corretamente o alinhamento com o ralo, posicione o cursor sobre a entrada desejada e aguarde que o sinal de alinhamento apareça. Ele deverá permanecer visível como referência até que o usuário indique o próximo ponto. Movimente o cursor do mouse para encontrar o ponto de alinhamento de 45 graus entre as tubulações. Então confirme clicando com o botão do mouse. Aproxime o cursor da entrada do ralo sifonado. Quando o assistente indicar a captura da tubulação, confirme novamente, clicando com o botão do mouse para finalizar o lançamento. No menu de saneamento, pressione o botão Tubos e selecione o diâmetro da tubulação para a coluna de ventilação desejada. Aqui, vamos selecionar 50 mm. Aproxime o mouse do ponto da tubulação aonde pretende conectar a coluna de ventilação. Quando o assistente indicar a captura de um ponto na tubulação que pode ser dividido, confirme clicando o botão do mouse para iniciar o lançamento. Nos comandos do inspetor de objetos, clique sobre Subir coluna de ventilação. A tubulação será levada até a cobertura e a indicação de coluna de ventilação adicionada ao projeto. Em edifícios com múltiplos pavimentos, ao invés de levar a tubulação de esgoto primário para o lado externo da obra, será necessário definir um tubo de queda. Faça o lançamento da tubulação até o ponto aonde pretende definir a coluna. Então, nos comandos do inspetor de objetos, clique sobre Descer tubo de queda. A indicação TQ1 será adicionada ao projeto. Da mesma forma, em edifícios com múltiplos pavimentos, a coluna de ventilação não poderá ser definida no ramal de esgoto primário. Clique em Tubos e selecione a tubulação de PVC 50 mm. Aproxime o cursor do ramal de ligação entre o ralo e o esgoto primário. Capture um ponto onde a tubulação possa ser dividida e então indique os pontos necessários para levar a tubulação à posição da coluna.
Nos comandos do inspetor de objetos, clique sobre Subir coluna de ventilação. Retornando ao projeto residencial, vamos adicionar uma caixa para a inspeção do ramal de esgoto primário. Clique em Caixas e Conexões. Em seguida, em Abrir componentes de arquivo. Na coleção Conexões de esgoto, caixas, tanques e acessórios, selecione com um duplo clique com o mouse o componente Caixa de inspeção em concreto 80 por 80 por 80. Aproxime o cursor da tubulação até que o ponto superior da caixa esteja alinhado e conectado. Então, confirme a inserção do componente, clicando o botão do mouse. Vamos agora estudar um local para a inserção da caixa de gordura, para coletar o esgoto proveniente da cozinha. Retornamos ao modo de visualização em planta. Agora, clique em Caixas e Conexões, Abrir componentes de arquivo, e selecione com um duplo clique com o mouse a caixa de gordura de 19 litros. Posicione o componente no local aonde pretende adicionar a caixa de gordura e confirme clicando com o mouse. Vamos agora fazer a ligação da pia com a caixa de gordura. Selecione a pia e clique sobre o triângulo laranja referente à saída de esgoto. Automaticamente, a tubulação será levada para uma cota abaixo do piso. Indique um ponto adiante. Para capturar o ponto de alinhamento com a caixa de gordura, mantenha o cursor sobre a entrada do componente, até que a indicação de Alinhamento por objetos apareça. Agora, mova o mouse até encontrar o ponto de alinhamento em 45 graus e confirme com o botão do mouse. Conclua o lançamento da tubulação, capturando o ponto de entrada da caixa de gordura. Selecione o componente e clique sobre o triângulo oposto para criar um pequeno segmento de tubulação que vamos utilizar para ligar os aparelhos da lavanderia. Selecione a máquina de lavar roupas e então clique sobre o triângulo laranja referente à saída de esgoto. Novamente, a tubulação será levada até uma cota abaixo do piso. Indique um ponto adiante e então ligue com o segmento de tubulação além da caixa de gordura com um ângulo de 45 graus. De forma semelhante, selecione o tanque e, em seguida, clique sobre o triângulo laranja referente à saída da tubulação de esgoto. Indique um ponto adiante e ligue com a tubulação da máquina de lavar roupas, também com ângulo de 45 graus. Vamos então criar a ligação entre a caixa de gordura e a caixa de inspeção. Selecione a caixa de inspeção e clique sobre o triângulo laranja na parte superior para dar início ao lançamento da tubulação. Indique um ponto adiante e finalize o lançamento do segmento. Clique sobre a seta do comando Aparelhos hidráulicos e no menu selecione o item Conectar tubulações. Indique os pontos nas extremidades das tubulações que pretende ligar. O comando Conectar tubulações também poderá ser chamado através de seu atalho no teclado, pressionando a tecla F e depois a tecla espaço. As tubulações serão unidas no ponto de interseção. Caso haja diferença de cota, uma tubulação adicional será criada entre os dois níveis. No caso de tubulações paralelas, onde não há pontos de interseção, o comando Conectar realizará a ligação através de uma tubulação perpendicular, adicionando duas conexões. Se houver diferença de cotas, a tubulação de ligação será criada de um nível para o outro. Agora, só precisamos ligar nosso projeto à rede coletora de esgoto. Selecione a caixa de inspeção e clique sobre o triângulo laranja na parte inferior, em direção de saída, para dar início ao lançamento da tubulação. Indique os pontos necessários para levar a tubulação até o ponto de conexão com a rede. Então, confirme o lançamento pressionando o botão direito do mouse. Vamos adicionar a peça final da ligação. Clique sobre o comando Caixas e Conexões, Abrir componentes de arquivo, e então selecione o componente Ligação rede de esgoto com um duplo clique com o mouse. É uma peça pronta, com tio de conexão e inspeção. Aproxime o cursor da tubulação de saída
E quando a previsão mostrar o componente com a seta apontando na direção da rede coletora, confirme clicando o botão do mouse. Pronto! Concluímos o lançamento de todos os tubos e conexões do projeto hidráulico. Caso a região da edificação não possua rede coletora, você poderá adicionar os componentes disponíveis na biblioteca para a montagem de um sistema de tratamento no local. Com filtros anaeróbios e fossas sépticas de diversos tipos e tamanhos, além do sumidouro para a destinação final. Agora, vamos criar as definições dos desenhos que serão apresentados no projeto hidráulico. No quadro lateral, clique sobre a aba Projeto para expandir o gerenciador de projetos. Com o botão direito do mouse, clique sobre a disciplina Hidráulica e no menu, selecione o item Esgoto Sanitário. Alterne para o modo em planta e indique 2 pontos para determinar a área de abrangência da planta. Novamente, com o botão direito do mouse, clique sobre a disciplina Hidráulica e, desta vez, no menu, selecione o item Detalhe Esgoto Sanitário. Indique 2 pontos para definir a região. Repita o processo para criar os demais detalhes que deseja adicionar ao projeto. Para inserir as definições criadas, vamos para o modo Pranchas do projeto. Clicamos no sinal mais para adicionar uma nova folha. Selecionamos o carimbo e nas propriedades do inspetor de objetos, alteramos o componente de carimbo milímetros para carimbo hidráulica. Agora, arrastamos as definições de plantas e detalhes criados anteriormente para a prancha do projeto. Observe que os detalhes são indicados na planta de saneamento do pavimento térreo. Já estão configuradas tabelas com símbolos e quantidades para conexões e tubulações de esgoto. Clique com o botão direito do mouse sobre o item da disciplina Hidráulica e no menu selecione o item Tabela de conexões de esgoto. Arraste a definição da tabela para a prancha e então indique um ponto para inserção. Repita o processo para criar e inserir no projeto a tabela de tubulações de esgoto. As tabelas poderão ser personalizadas, sendo possível adicionar mais itens, realizar ordenações, formatações, entre outros recursos. Alguns detalhes de instalações, na forma de blocos, estão prontos para serem inseridos no projeto. No menu da disciplina Hidráulica, selecione o item Detalhes. Na coleção, escolha os itens relevantes para inserir no seu projeto. Cada equipamento ou tubulação poderá estar associado a uma composição de custos vinculada aos respectivos códigos SINAP. Caso o componente não possua nenhuma composição associada, ao gerar o orçamento, o usuário será informado. Por fim, você poderá exportar todo o projeto para o formato IFC. No menu da disciplina Hidráulica, selecione o item Exportar IFC. Indique a pasta, especifique o nome para o arquivo e clique sobre o botão Salvar. E assim, concluímos o projeto hidráulico.